Você chegou no Só Nós, o lugar onde as histórias mais intensas, proibidas e inesperadas são contadas como se fossem só para você. Aqui, nada é censurado e tudo pode acontecer. Então vem, porque agora é só entre nós. Era para ser só mais uma missa. Domingo cedo, o sol forte lá fora, a igreja cheia, mas eu me sentia vazia por dentro. Sentei no mesmo banco de sempre, na terceira fileira, perto do corredor lateral. Não sabia explicar, mas alguma coisa parecia diferente naquele dia. Durante toda a celebração, senti os olhos dele em mim. O padre, discreto, como se não fosse nada, mas sempre que eu levantava o olhar, ele já estava me encarando. E sorria. De leve. Eu tentei ignorar. Fechar os olhos. Me concentrar na liturgia, nas palavras, nas orações. Mas minha mente estava em outro lugar. Ou melhor, em alguém. Quando a missa terminou, comecei a andar para a saída, como todo mundo. Mas então ouvi minha mãe dizer: Padre João quer falar com você. Disse para esperar um instante. Meu coração bateu mais forte. Por quê? Eu não tinha feito nada de errado, ou tinha? Fiquei ali, esperando, encostada perto da fonte de água, observando as pessoas saindo. Ele apareceu, com aquele olhar calmo, um sorriso meio enigmático no rosto. Me chamou com um gesto discreto, e eu segui. Caminhamos até a sacristia, um lugar que eu conhecia pouco, meio escuro e silencioso. Ele fechou a porta atrás de nós com cuidado e sentou-se em uma cadeira simples. Queria conversar com você, disse ele, a voz baixa e gentil. Minha respiração acelerou, mas eu tentei parecer calma. Ele falou sobre fé, dúvidas, e então perguntou como eu estava me sentindo, se tinha algo no coração que eu queria compartilhar. Fiquei em silêncio por um momento, mas então comecei a contar coisas que nem eu mesma sabia explicar direito. Inseguranças, sonhos, medos, até desejos que pareciam proibidos para alguém como eu. Ele escutava atento, sem interromper, os olhos brilhando com uma mistura de compaixão e algo mais difícil de descrever. Quando terminei, ele sorriu, colocou a mão sobre a minha e disse que a vida é cheia de surpresas e que às vezes precisamos buscar respostas onde menos esperamos. Levantou-se, abriu a porta e falou para eu voltar sempre que quisesse, mesmo que fosse só para conversar. Saí dali com o coração acelerado, cheia de perguntas, e uma sensação estranha que eu ainda estava tentando entender, como se algo tivesse mudado, mas eu não sabia dizer o que. Depois daquele domingo, voltei para casa com um turbilhão por dentro. Não falei nada para ninguém, mas passei o resto do dia lembrando do jeito que ele olhava para mim, do tom da voz, da calma estranha que sentia perto dele. Durante a semana, me peguei pensando nele várias vezes, sem querer. Eu tentava afastar, me concentrar nos estudos, nas tarefas, mas ele surgia na minha mente como se tivesse deixado alguma coisa aberta em mim. No domingo seguinte, fui à missa mais cedo do que o normal. Escolhi o mesmo banco, o mesmo lado, mas dessa vez fui com o cabelo solto, um vestido leve, simples, mas que marcava mais meu corpo do que o habitual. Quando ele entrou, notei que seus olhos passaram direto por mim e depois voltaram, como quem reconhece algo e tenta disfarçar. A missa correu tranquila, mas eu já não escutava metade do que era dito. Minha atenção estava nele e no que viria depois. Assim que a missa acabou, fui saindo devagar e ele mais uma vez me chamou. Dessa vez, sem ninguém por perto, só com um leve aceno e aquele mesmo sorriso quase enigmático. Fui. Entramos na mesma sala, mas dessa vez ele não fechou a porta de imediato. Ficou em pé, me encarando, como se estivesse tentando ler meus pensamentos. Você parecia diferente hoje, ele disse. Eu sorri de canto e brinquei. A fé muda a gente, né? Ele riu, mas seus olhos não estavam brincando.
Falamos sobre coisas simples no começo: minha escola, minha família, o que eu queria ser. Mas aos poucos a conversa ficou mais intensa. Ele perguntou por que eu tinha voltado, e eu hesitei, mas respondi: acho que gostei de conversar com você, me senti ouvida. Ele assentiu devagar e me contou que também tinha dias em que precisava conversar, mas não podia. O peso da batina é maior do que parece, ele disse. Aquilo me tocou de um jeito estranho, como se ele estivesse me mostrando algo dele que ninguém mais via. Ficamos em silêncio por alguns segundos, e então ele perguntou: você sente falta de alguém para te entender de verdade? Eu olhei nos olhos dele, sem pensar demais, respondi: às vezes. Ele se aproximou, como quem não quer invadir, mas também não quer ir embora. Ficou perto bastante para eu sentir o calor da sua presença, mas ainda longe de qualquer erro. Se quiser, pode vir aqui durante a semana. A igreja fica aberta para quem precisa de paz, ele disse. Concordei com a cabeça, e ele me acompanhou até a porta. Dessa vez, me despedi com um até logo, e ele respondeu apenas: estarei por aqui. Saí dali com o coração acelerado, mas não de medo. Era outro tipo de inquietação. Como se eu tivesse acabado de entrar num território que não conhecia, mas que de algum modo já me pertencia. A partir dali, tudo começou a mudar sem que ninguém percebesse. Comecei a ir até a igreja durante a semana, no fim da tarde, quando o sol baixava e quase ninguém passava por lá. O ambiente era silencioso, cheio de uma paz que, aos poucos, foi dando lugar a outra coisa, uma presença que me inquietava, mas que eu buscava cada vez mais. Ele me esperava com um café fraco e uma conversa leve no começo, mas que sempre terminava com silêncios longos e olhares que diziam mais do que qualquer palavra. Eu sentava na mesma cadeira de sempre, de frente para ele, e às vezes me pegava observando detalhes que antes não via. O modo como ele mexia nas mangas, o jeito como segurava o terço, até a forma como dizia meu nome. Um dia, cheguei antes do combinado. Entrei pela lateral e o vi rezando sozinho. Não quis interromper, mas ele me viu. Sorriu e me chamou com um gesto lento. Sentei no banco ao lado e ele ficou em silêncio por uns segundos. Depois disse: você chegou em um momento importante. Fiquei sem entender. Ele continuou: tem coisas que precisam ser ditas fora da confissão. Olhei para ele, tentando adivinhar o que viria. Ele respirou fundo e falou: tem dias em que penso que Deus me colocou aqui não só para ouvir pecados, mas para entender desejos também. Aquilo me arrepiou. Fiquei em silêncio, mas meu olhar não desviava. Então ele se aproximou um pouco mais e perguntou: você confia em mim? Eu assenti com a cabeça, o coração disparado. Ele não fez nada além de segurar minha mão, mas aquilo foi mais intenso do que qualquer toque. Ficamos assim por um tempo, conectados por algo invisível, mas real. Naquele momento, tudo ao redor parecia suspenso. A cidade lá fora seguia seu ritmo, mas ali dentro só existia aquele instante entre nós dois. Quando me despedi, ele disse: o que vivemos aqui é só nosso, certo? E eu confirmei, com um meio sorriso. Saí da igreja com a sensação de ter atravessado uma linha que ninguém viu, uma linha que não precisava ser explicada, nem justificada. Depois daquele dia, nossas conversas continuaram, sempre cheias de pausas carregadas, palavras medidas e segredos silenciosos. Nunca houve algo concreto, mas também nunca foi apenas amizade. Era um tipo de vínculo que vivia no espaço entre o sagrado e o proibido. Até hoje, quando passo em frente àquela igreja, sinto um frio na barriga. Não pelo que aconteceu, mas pelo que quase aconteceu. Porque às vezes, o que não se vive por completo marca mais fundo do que qualquer pecado.